Sou eu, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bibliando. Hoje, 17 de fevereiro de 2019, estamos começando mais um programa Bibliando. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para compartilharmos um pouco da palavra de Deus, dos ensinamentos que as Escrituras Sagradas nos passam. E como é de costume, vamos começar com a declamação do nosso diácono, irmão Roberto, fazendo a abertura do nosso programa. Escute, medite nesta declamação. Por ela o paraíso é restaurado, os céus abertos. Cristo é o seu grande tema, nosso bem é o seu intento. Deve encher a mente, iluminar o coração e guiar os pés. E frequentemente e em oração. É um paraíso de glória e é um rio de prazeres. Ele é dado em vida e será aberto no dia do julgamento e lembrado para sempre. E condenará a todos quanto menosprezam seu sagrado conteúdo. Amém. É isso aí, acabamos de ouvir a declamação do nosso diácono, irmão Roberto, né? Uma declamação belíssima, feita pelo nosso diácono, irmão Roberto, que é o tema do nosso programa, do nosso quadro Bibliando. E lembrando que se você quer ter esta declamação, se você quer aprender, ou você escuta a reprise aí nossas lives, os nossos vídeos, ou então você desculpa, ou então você adquire um Novo Testamento desse aqui, ó. E nesse testamento, que é feito pelos Gideões Internacionais, logo na primeira página, você encontra a apresentação do trabalho dos Gideões Internacionais. E logo no verso, você encontrará esta declamação feita pelo nosso diácono, irmão Roberto. E você pode estar fazendo a leitura, decorando e fazendo também a declamação na sua igreja, né? No seu departamento. E ficará muito bonito se você puder estar fazendo isso, porque é muito lindo quando o irmão Roberto, principalmente dia da Bíblia, né? Muitos querem fazer a homenagem ao dia da Bíblia, e está aqui uma dica para você estar fazendo a declamação que contém neste Novo Testamento sobre a Bíblia. Bem? Então vamos começar aqui nosso programa hoje, 17 de fevereiro de 2019, são exatamente 14 horas mais 35 minutos. Vamos para a nossa curiosidade bíblica. Curiosidade bíblica.
E vamos para a nossa curiosidade bíblica de hoje, está sobre o livro, acabamos de fazer a leitura essa semana do livro de Êxodo, né? Então, entramos aí na leitura do livro de Levítico, né? O terceiro livro da Bíblia, terceiro livro escrito por Moisés, né? Após o terceiro livro que forma o Pentateuco. Então, vamos para aí a curiosidade bíblica do livro de Levítico. E a curiosidade bíblica está com a seguinte questão. É a básica, né, de todas a abertura dos livros que fazemos as curiosidades bíblicas, são essas questões básicas de todas. Qual é o tema? Qual é o tema do livro de Levítico? Qual é o tema que traz o livro de Levítico para nossas vidas, para que nós possamos refletir sobre determinado tema? E o Levítico, qual que é o tema dele? Então, qual que é o tema, né? A segunda, quem é o autor? Aí nós já sabemos, né, que os 5 primeiros livros escritos pelo mesmo autor, né? Então, quando foi escrito também, é mais ou menos ali bem parecido entre os outros, né? Então, vamos lá. Quem é o autor do livro de Levítico? Quem é o autor? Qual é o tema do livro de Levítico? Qual é o tema? E quando foi escrito? Quando foi escrito o livro de Levítico? Abraço nosso irmão, nosso companheiro ali de trabalho, Marinho, nem Marinho. Obrigado por estar nos acompanhando. Repetindo, quem é o autor? Primeira questão. Segundo, qual é o tema? Terceiro, quando foi escrito? Esse é a curiosidade bíblica do nosso programa de hoje, sobre o livro de Levítico, tá? Todas essas questões aqui sobre o livro de Levítico. Essas são as questões introdutórias, já que nós começamos a ler o livro de Levítico essa semana. Então, vamos para as respostas. Olha só, o autor, como eu já havia falado, é o Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O conhecido Pentateuco, né? Escrito por Moisés. Ou seja, os 2 próximos livros que iremos fazer essa mesma pergunta também terão o mesmo autor que foi Moisés. Então, qual é o tema? Segunda pergunta agora do Curiosidade Bíblica. Qual é o tema do livro de Levítico, né? Qual é o tema? Qual é o foco principal do livro de Levítico? Então, o tema do livro de Levítico é a santidade, né? Onde conta, fala sobre os holocaustos, as purificações, o que era que tinha que ser feito quando alguém pecava, se tornava imundo, para se santificar novamente, para se purificar, o que tinha que ser feito, quanto tempo teria que ficar afastado das pessoas, dependendo da imundícia, né, como era chamado lá, da imundícia em que ele se tornava, como quando ele se tornava imundo, quanto tempo que ele teria que ficar afastado, ou ela também. Cada uma tem uma forma diferente, né, um peso diferente. Então, o livro de Levítico, ele traz esse foco principal para nos levar à santidade, né, nos tornarmos mais santo, então corrigir as nossas falhas, sempre tinha um preço a ser pago, um holocausto, alguma coisa do tipo. Então, o autor Moisés, o tema santidade e quando que foi escrito o livro de Levítico. O livro de Levítico ele foi escrito por volta de 1445 até 1405 a.C., lembrando que a contagem era decrescente. Antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente. Por isso que o ano inicial foi 1445 e o ano final ali aproximadamente 1405. Então tá aí as questões respondidas do nosso Curiosidade Bíblica de hoje. Quem foi o autor do livro de Levítico? Moisés. Qual é o tema do livro de Levítico? Santidade. E quando foi escrito o livro de Levítico? Foi escrito por volta de 1445 a 1405 a.C., tá? Então, vamos só para umas breves considerações aqui preliminares sobre
o livro de Levítico, vamos passar a introduzir também essas considerações preliminares. Veja bem o que diz aqui na Bíblia Almeida, revista e corrigida. Levítico está estreitamente ligado ao livro de Êxodo. Êxodo registra como os israelitas foram libertos do Egito, receberam a lei de Deus e construíram o tabernáculo segundo o modelo determinado por Deus. Termina quando o santo vem habitar no tabernáculo recém-construído. Está escrito lá em Êxodo 40, 34. Levítico contém as leis de Deus, as leis que Deus deu a Moisés durante os 2 meses entre o término do tabernáculo. Êxodo 40, 17. E a partir de Israel, no Monte Sinai, o título Levítico deriva não da Bíblia hebraica, mas das versões em grego e latim. Esse título poderia levar alguém a julgar que o livro trata somente do sacerdócio levítico. O caso é diferente, pois boa parte do livro relaciona-se com todo o Israel. Levítico é o terceiro livro de Moisés. Mais de 50 vezes o livro declara que seu conteúdo encerra as palavras e a revelação que Deus deu diretamente a Moisés para Israel, as quais Moisés, a seguir, reduziu à forma escrita. Jesus faz referência a um trecho de Levítico e o atribui a Moisés. Em Marcos, você vai encontrar essa referência em Marcos, capítulo 1, versículo 44, tá? O apóstolo Paulo refere-se a um trecho deste livro ao afirmar: Moisés descreve dizendo, em Romanos 10, capítulo 10, versículo 5, você encontra essa referência do apóstolo Paulo se referindo ao livro de Levítico. Os críticos que atribuem Levítico a um escritor sacerdotal de época muito posterior rejeitam a autenticidade do testemunho bíblico. Então, uma breve considerações aí sobre o livro de Levítico. Até o próprio Cristo, né, cita o livro de Levítico. O apóstolo Paulo também citando o livro de Levítico. Então vamos para o nosso momento da palavra. O nosso irmão aqui não se pronunciou mais uma vez, o nosso irmão Jeová, mas vamos para o nosso momento de reflexão. E o nosso momento da palavra, o nosso momento de reflexão de hoje traz livro de Atos dos Apóstolos. Começamos também essa semana a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E, como já expliquei anteriormente, todos os nossas curiosidades bíblicas, os nossos momentos de reflexões, o nosso momento da palavra, serão baseados nos livros que estamos lendo, principalmente o que estamos lendo, e os que já lemos anteriormente. No caso, eu posso estar fazendo no próximo programa uma curiosidade bíblica sobre o livro de Gênesis, o livro de Êxodo e Evangelho segundo Mateus, também posso estar fazendo. Ou o nosso momento de reflexão também, posso estar fazendo sobre esses livros. Estou alternando da seguinte forma: curiosidade bíblica sobre os livros do Antigo Testamento e o nosso momento de reflexão deixando sobre o Novo Testamento, o livro que estamos lendo do Novo Testamento. Então fica aí esclarecido essas questões para que todos possam compreender e estar nos acompanhando também. E o nosso momento de reflexão de hoje traz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Você pode estar acompanhando, abrindo a sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos para a leitura que diz assim. O tema desta leitura, olha só. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Preste muito bem atenção. Essa leitura, nesse momento de reflexão, é muito
é muito atual que iremos discutir nesta tarde de hoje. Vejam bem, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Uma leitura bem extensa. Lemos todo o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, mas precisamente 26 versículos. E vamos para a introdução do nosso momento de reflexão.
É uma leitura que inicia-se com a cura de um coxo. Com a cura de um coxo, e depois em seguida vem o discurso de Pedro no templo. E nós conhecemos já há bastante tempo. Eu acredito que a maioria dos cristãos já ouviu pregações, já ouviu alguém falar sobre a cura do coxo da Porta Formosa. E o que me fez querer compartilhar com os irmãos, com os que nos acompanham, esta passagem, né? Uma passagem bastante conhecida. Mas o que me fez querer compartilhar foi para chamar a atenção de todos, dos irmãos que nos acompanham, dos nossos amigos, sobre algumas questões que está principalmente no momento da cura desse coxo. Ora, era um homem que todos os dias era levado à Porta Formosa. E tem esse nome porque acredita-se que era uma igreja muito bonita, né? E tinha uma porta muito bela. E todos os dias ele era levado para aquela porta para que pudesse ganhar algum dinheiro, né? Alguma ajuda, algum tipo de ajuda. Porque era um lugar onde frequentava muitas pessoas. Era um lugar onde muitas pessoas iriam ali para orarem e na esperança de que algumas daquelas pessoas o ajudassem, aquele homem era colocado naquela porta para pedir esmola. E quando ele avista Pedro e João, eu imagino que ele tenha pensado, vou conseguir mais alguma coisa, eu vou pedir para esses dois. E com certeza eles vêm ao templo, deve ter algum dinheiro para me ajudar, algum paliativo, alguma forma ele vai me ajudar. Jamais ele imaginou que aqueles dois homens levariam para ele a cura. Porque era acostumado, ele estava acostumado a receber ajudas em dinheiro, em alimentos, digamos assim, porque é o que nós vemos em nossos dias. Quando alguém está pedindo, alguém vai lá e dá dinheiro. Outros não gostam de dar dinheiro e vai lá e você está com fome? Vamos ali, eu vou te comprar um alimento. As pessoas costumam ajudar dessa forma. Mas eu acredito que aquele homem também esperava uma ajuda desta forma. Mas aí eles chegam e no versículo 3 a Bíblia diz que ele vendo Pedro e João pediu que ele desse uma esmola. Veja bem, ele não chega e diz, olha, me curem. Eu creio que vocês irão me curar. Não, ele não espera esse tipo de bênção. Ele está ali para receber o que ele recebia todos os dias. Você quer saber? Às vezes há momentos das nossas vidas que é preciso de algo diferente. Até para você que vai dar. Se você está acostumado a fazer a mesma coisa para alguém, às vezes é preciso dar algo diferente. Porque aquela mesma coisa não vai, aquela mesmice que fazemos todos os dias, não vai mudar a vida daquela pessoa. Porque já caiu numa rotina. Só é aquilo e pronto, e no outro dia está a mesma coisa. E esse momento ele nos atrai, nos chama a atenção para isso. É preciso fazermos algo diferente, algo de novo. Precisamos levar algo novo para aquelas vidas que estão à nossa volta. E aquele homem pede uma esmola para Pedro e João. E Pedro, fitando os olhos dele, a Bíblia diz que Pedro olhou nos olhos dele e pediu para ele olhar para Pedro. É preciso você olhar para o alvo. Às vezes queremos receber bênçãos, às vezes pedimos tanto a Deus e não estamos focados no alvo. Não estamos olhando para Deus. Pedimos, mas com atenção em outras coisas. Há coisas que vêm tirar nossa atenção, o nosso foco. E a nossa petição acaba sendo ao léu. E Pedro, quando ele olha, Pedro diz, olha,
não temos prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Imagino que quando Pedro fala isso, não tenho prata nem ouro. Talvez o semblante daquele homem tenha caído. Talvez ele tenha pensado, não vou receber nada desse. Mas aí Pedro completa: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Oh, glória a Deus! Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Oh, aleluia! Imagine quanto estamos carentes de profetas, de verdadeiros profetas que têm essa autoridade, que têm essa ousadia de clamar no nome de Jesus Cristo, fazer coxos, paralíticos serem curados, cegos enxergarem, mudos falarem. A nossa atualidade quase não se vê esse tipo. E a culpa é toda nossa. Porque já não cremos como aquele coxo creu também. Porque é preciso crermos tanto da parte de quem profere a cura, quanto da parte de quem recebe. E é preciso saber quem está proferindo a cura. Olha o detalhe que Pedro fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele não falou: eu ordeno que seja curado, levante e ande, em meu nome, de Pedro, em nome de João. Não, ele coloca Jesus Cristo, o Nazareno, ainda especifica, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda. E agora veja só o detalhe na continuação. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Pedro, ele não só ordena em nome de Jesus Cristo. Ele o ajuda, ele se dispõe a ajudar. E é o que nós temos visto bastante. Muitas pessoas necessitadas de ajuda, pedem oração, e nós vamos, levantamos um clamor, oramos, e o irmão sai da mesma forma. Não da mesma forma, porque se o irmão entrou com fé ali, Deus operará maravilhas. Deus entrará com providência, por misericórdia, não pelas nossas orações sem ações. Porque orar já está dizendo oração, é orar e ação. Um irmão entra necessitado, de repente o irmão está passando necessidade física de alimento, e só fazemos uma oração, não agimos com o que o irmão está necessitado, que é do alimento. É preciso saciar a fome daquela pessoa, ou sei lá, de qual seja a outra necessidade do irmão, daquele que vai pedir uma oração. Não é apenas lançarmos uma oração, precisamos agirmos, ajudar ali de forma imediata com o que ele está necessitado. Só a oração não vai surgir efeito, o irmão continuará com fome ali, se for essa a necessidade do irmão naquele momento. E olha a atitude de Pedro, ele segurando pela mão direita, o levantou. Pedro podia muito bem, olha, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e se virar as costas e sair. Se ele cresce, ele iria levantar. Se ele dissesse, isso aí são dois loucos, não iria crer e não iria levantar. Mas aí, além da oração, Pedro vai lá e estende a mão. Pedro o ajuda. É uma grande lição, para as nossas vidas. Ajudar ao próximo. Não é só lamentar, nossa, oh meu Deus, ajuda ele. Precisamos agirmos. Precisamos
fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Não é só entregar para Deus, não. Nós estamos aqui para fazermos a diferença. Deus nos confia essa missão de fazermos a diferença aqui, ajudarmos ao próximo. É tão tal que o mandamento diz isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois procede todos os outros. Cristo falou isso quando foi questionado qual era o maior mandamento. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e olha o detalhe, e louvando a Deus. Oh, aleluia! Aquele coxo, ele entrou louvando a Deus. Gratidão. Gratidão. Juntos, ele, Pedro, João, entraram no templo, louvando a Deus pela cura que ele recebeu. Você acha que naquele momento ele pensou em dinheiro? Ele lembrou de alimento? Porque o que ele estava precisando era ser curado. Ele precisava era ser curado e ele recebeu a cura. Você pode ter certeza que a vida daquele homem mudou. Ele não precisou mais ser dependente das ajudas das pessoas. Ele pôde ali se locomover com as suas próprias pernas. Ele pôde correr, batalhar pelo seu sustento. E não era mais dependente. Porque quando Cristo cura, quando Cristo entra nas nossas vidas, todas aquelas migalhas, aquela vida medíocre, passa a ser diferente. Cristo tem o poder de transformar se você o aceitar. Não estou te dizendo aqui que você vai ficar rico, que você, aceitei a Cristo, vou ser milionário, não vou mais passar necessidade. Não, é dessa forma, não é nesse sentido que estou falando. Tá? Não é nesse sentido. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, porque conheciam-no, pois ele era o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Olha só, as pessoas se espantaram. Como pode? Esse homem estava todos os dias aqui na porta do templo, pedindo esmola. Ele era paralítico, ele era coxo, ele não andava. E como pode ele agora estar dessa forma? As pessoas se maravilharam. E aí é onde entra a segunda parte, o discurso de Pedro. Mas não vamos nos aprofundar nisso. A leitura foi completa para que você compreendesse. Mas não vamos estender muito o nosso momento de reflexão. Além de você orar por quem está necessitado, tem uma atitude de ajudá-lo. De repente, é só você que está naquele momento ali e que pode fazer algo. É só você que pode ajudar naquele momento. Então não seja egoísta. Não é só entregar para Deus, não. Você pode fazer algo, faça pelo próximo. Faça isso em nome de Jesus. E a gratidão. A gratidão também ela é fundamental. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Isso é gratidão. Quando as coisas vão ruim nas nossas vidas, quando não tem ninguém para nos ajudar, e aí lembramos de Deus. Mas aí quando estamos em uma fase boa, tudo vai bem, nós acabamos esquecendo de agradecermos a Deus, de louvarmos a Deus. E é preciso sermos fiéis ao Senhor, independente do momento, louvarmos sempre a Deus. Está passando um momento difícil? Louve a Deus.
Está passando um momento bom? Louve a Deus. Está passando por uma peleja tremenda já há muito tempo? Louve a Deus. No momento certo, Deus vai te tirar ou vai passar com você, que é mais digamos assim, é o que Ele fará. Porque muitos acabam questionando, dizendo, olha, me converti. A paz do Senhor, Ana. Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando, viu? Muitos dizem, me converti, a minha vida não mudou nada. Continua a mesma coisa, estou passando dificuldades, financeiras, família está uma bagunça. Mas deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você aceita e aceita de coração, Ele passa com você todos esses momentos, te dá força para você superar. Jamais Ele te abandona. Jamais Deus nos abandona. Jamais Cristo nos abandonará. Porque a oportunidade maior Ele teve de largar tudo, abandonar e dizer, Pai, não quero isso. Mas Ele passou por todo o processo. Por causa de mim, por causa de você, por causa de todos nós. E as dores maiores Ele sofreu nesta terra. E não é agora que Ele vai abandonar. Pode ter certeza, está difícil, mas estando com Cristo vai ser bem melhor. Amém? Vamos continuar o nosso programa aqui. Esse foi o nosso momento de reflexão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Agora vamos para o nosso pregador da semana. E o nosso pregador da semana, indicação nossa aqui hoje, está por conta do nosso querido irmão Gilmar Júnior. Gilmar Júnior ali hoje, se não me engano, ele estará ministrando a palavra de Deus lá em Santa Helena, de Goiás, a famosa Chego. Gilmar Júnior aí, o DDD 649-8119-3151. Gilmar Júnior, você pode estar convidando nosso irmão para estar ministrando a palavra de Deus na sua igreja, no seu congresso, na sua cruzada, qualquer evento evangelístico que você estiver fazendo, ou culto, qualquer culto denominado culto de jovens, culto das irmãs, culto do ciclo de oração, né? Culto dos homens. Gilmar Júnior aí, a nossa indicação de hoje. Fica por conta dele aí, Gilmar Júnior. DDD 649-8119-3151. Abraço, nosso querido irmão aí, Rubismar Ferreira, está nos acompanhando também. Deus abençoe e obrigado pela sua participação. Mais uma vez repetindo aqui, Gilmar Júnior, DDD 649-8119-3151. Agora vamos para o nosso cantor da semana. Cantor da semana hoje está por conta do nosso querido irmão ali, Mateus Sampaio. Mateus Sampaio, você pode estar convidando até também para ministrar a palavra. O irmão Mateus Sampaio, ele ministra louvor e também ministra a palavra. Você pode estar convidando o irmão através do telefone DDD 64-99229-6420. Repetindo, Mateus Sampaio, cantor e ministro da palavra de Deus. 649-9229-6420. WhatsApp também, viu? Você pode estar chamando, mais uma vez repetindo. Mateus Sampaio, DDD 649-9229-6420. E vamos agora para o nosso cronograma de leitura desta semana. Amanhã, segunda-feira, dia 18 de fevereiro, você estará fazendo a leitura do livro de Levítico, capítulo 13 e capítulo 14, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 31. Na terça-feira, dia 19, Levítico, capítulo 15, e Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32, até o capítulo 5, versículo 11. Na quarta-feira, dia 20, Levítico, capítulo 16 ao capítulo 18,
e Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12 até o versículo 42. Na quinta-feira, dia 21, Levítico, capítulo 19 ao capítulo 21 e Atos, capítulo 6. Na sexta-feira, dia 22, você estará fazendo a leitura dos capítulos 22 e 23 de Levítico e Atos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53. No sábado, dia 23, Levítico capítulo 24 e Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, e você já emenda até o capítulo 8, versículo 8. E no domingo, nosso próximo encontro, dia 24 de fevereiro, você estará fazendo a leitura do capítulo 25 do livro de Levítico e Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 9 até o versículo 40. Então, esse foi o nosso cronograma de leitura desta semana. Lembrando que logo mais na fanpage do Bibliando, se você ainda não segue a nossa página, vai lá, dá um curtir, compartilha os cronogramas de leitura para que outras pessoas também se sintam motivadas a estarem fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, né, durante um ano, para que possa, nem que seja um pouquinho de conhecimento que ela possa estar adquirindo, né? E você não vai, lógico, conseguir sugar todos os conhecimentos da Bíblia toda em uma leitura só. É preciso meditar nela cada dia, cada leitura que você faz, cada versículo. É preciso você ler, meditar, ver o contexto, ver o que está escrito anteriormente, a continuação, para que você possa ter um entendimento, buscar saber para quem foi, em que período que foi dito aquilo ali, para quem foi falado. São dicas aí para estarmos compreendendo a palavra de Deus. E para isso, o principal caminho também é você estar fazendo a leitura, porque não há como você se encher de conhecimento, entender algo, se você não vai ler aquilo, se você não tem nada falando sobre aquilo. E também, principalmente, você precisa orar, né? Conversar com Deus, pedir sabedoria, pedir discernimento e continuar diariamente fazendo essas práticas, orando, consagrando, fazendo a leitura, meditando na palavra de Deus. E aí está o nosso cronograma. Lembra mais uma vez, siga, curta a nossa página no fanpage do Bibliando, compartilhe as postagens de cronograma de leitura para que outras pessoas sejam alcançadas também. Tem o nosso Instagram, estamos compartilhando ali o cronograma de leitura no Instagram, no LinkedIn, na minha página pessoal do Facebook. O vídeo deste programa de hoje, com os slides, está lá também no YouTube e com o canal Bibliando. Logo mais também estará na nossa fanpage aí. Assim que o Dr. Zuckerberg, né, o Facebook, disponibilizar para compartilhar, estaremos compartilhando também. E assim que carregarmos o vídeo do YouTube, compartilharemos também o link na nossa página pessoal e na página do Bibliando, tá? Então, finalizando aqui, você já ouviu o nosso cronograma de leitura desta semana. Agora, veja bem a seguinte mensagem. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando com o homem, é Deus falando em prol do homem, enfim, é sempre Deus falando. Bonita essa mensagem, né, essa frase. O autor dele é desconhecido, mas é uma bela mensagem, é uma palavra uma frase muito, muito, muito verdadeira, né? Olha só, vamos repetir. A Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando em prol do homem, enfim, é sempre Deus falando. A Bíblia é sempre Deus falando. Fala comigo, fala com você, fala com todos nós. Então, essa foi a mensagem final de hoje. O autor é desconhecido. Muito obrigado a todos que nos acompanharam.
Tem alguns que só curtiram aqui, não apareceu o nome aqui, mas quero agradecer vocês também. Ao nosso irmão Jeová Dias, nossa irmã Rose Oliveira, nosso companheiro, amigo ali, irmão de trabalho Nem Marinho, minha prima Ana Cristina, direto de Messias, Alagoas, e Rubensmar Ferreira dos Santos. Muito obrigado a vocês, aos que curtiram também, mas que não apareceram aqui, os que irão curtir, compartilhar esse vídeo também. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e até o próximo domingo, se assim o nosso Pai nos permitir. Tchau!